aqui e hoje eu vou apresentar sobre a célula eucarionte vegetal. Meu grupo é composto por Pietro Mendes, Isaac Gonçalves, João Lucas e João Vitor. Em conjunto, as células formam o tecido que, consequentemente, formam os órgãos, os quais são responsáveis ali por algumas funções vitais, como respiração, alimentação e reprodução. Então, a parede celular possui o seu principal componente, a celulose, né? Parede celular, celulose. E a função dela é delimitar o tamanho da célula e o formato. Então, tudo que, tá dentro da célula, né, é protegido ali pela parede celular. E também a defesa. Ela ajuda bastante ali na defesa da célula, porque, né, fica do lado externo, é a parte mais de fora da célula. Ou seja, ela influencia bastante ali na proteção da célula e no crescimento dela. Então, como eu já disse, ela delimita o tamanho, né? Ela que delimita ali a forma dela e também protege. Então, a parede celular é importantíssima para a célula. Então, juntamente com a parede celular, temos a membrana plasmática. Não confundam a parede celular com a membrana plasmática. Temos a parede celular aqui e a membrana plasmática aqui. Então, ela está situada ali, né, juntamente grudada, como eu já disse, com a parede celular. E ela tem uma função ali de proteger o citoplasma. O citoplasma é tudo que está dentro da célula. Então, E assim, a membrana plasmática, ela é composta ali por lipídios e proteínas. Então não confundam parede celular, que é formada principalmente por celulose. E essa composição é chamada de lipoproteica. Não confundam, gente, tá bom? Não confundam com membrana plasmática e parede celular, tá bom? Já a membrana plasmática, ela está situada ali com o controle de saída e entrada de substâncias de dentro da célula, entendeu? Então, ela controla o fluxo, o que sai e o que entra. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que o professor for ver, porém para mim aqui está de noite. Eu vou falar sobre o núcleo, nucleolo e o citoplasma, que na maquete aqui, porém eu vou falar sobre o núcleo, nucleolo e aqui o citoplasma. É bem provável que vocês vão ver o resto das organelas mais para frente, porém, por enquanto vamos focar nessas três. Eu vou começar pelo citoplasma. O citoplasma, ela está localizada, ela seria essa área interna aqui, ó, essa área de verde, e ela é composta por citosol. Citosol, ela é a parte líquida do citoplasma, onde estão imersas as organelas. O citoplasma, ele é responsável por diversas funções, responsável por diversas reações químicas, acumulação de substância metabólica, e também ele facilita a troca de substância dentro da célula e também entre células adjacentes. Nele também encontramos o citoesqueleto, que ele é composto por microfilamentos e microtúbulos. O citoesqueleto, ele é uma rede de filamentos proteicos que desempenha funções importantes e como movimentos de organelas, divisão celular, crescimento e a diferenciação da célula. O núcleo é nele que está presente a maior parte do material genético. Aqui na maquete eu escolhi representar ele por uma bolinha vermelha, tendo aqui no meio o nucleolo, aqui o núcleo, e é nele que está presente a maior parte do material genético. Ele atua controlando a atividade celular, armazenando a informação genética, e ele é circulado por inventório nuclear, o qual se caracteriza por ser uma dupla membrana
que apresenta uma grande quantidade de poros, que é chamado de carioteca. O nucleolo, ele está presente na parte interna do núcleo e ele tem como principal material o RNA, ácido ribonucleico, que ele associa-se às moléculas de proteínas na formação dos ribossomos. Olá, eu vou falar sobre a mitocôndria. A mitocôndria, ela possui membrana dupla com muitas ondulações, onde a sua principal função é realizar a respiração celular. Que nessa respiração celular, ela produz praticamente toda a energia que ela usa em suas funções. Cada mitocôndria possui um DNA próprio que é diferente do DNA do núcleo. Por isso que ela consegue gerar suas proteínas sem utilizar o DNA do núcleo. Plastídeos. O que são eles? São componentes típicos da célula vegetal, com a parede celular e os vacúolos. Os platídeos são envoltos por duas membranas, e na parte interna apresentam um sistema de membranas. Os principais tipos de platídeos são os cloroplastos, o que ocorre no processo da fotossíntese. Possuem carotenoides, clorofitas, sendo as clorofilas os pigmentos responsáveis pela coloração verde. São encontrados em todas as partes verdes da planta, porém são mais numerosos nas folhas. Cromoplastos. Os cromoplastos usualmente não possuem clorofita, como os cloroplastos, sendo portadores de pigmentos carotenoides, que são importantes pigmentos lipossolúveis, responsáveis pela cor laranja, amarela, vermelha, presentes em bactérias, algas, fungos e vegetais. E tem os leucoplastos, estes relacionados com o armazenamento de substâncias. Os leucoplastos que armazenam amido são chamados de amiloplastos. Aqueles que armazenam proteína são chamados de proteinoplastos. Os vacúolos são espaços envolvidos por membrana e no interior pode ser armazenado substâncias como a seiva. Também tem como função regular o pH e a entrada de água, através do controle osmótico, e representa 90% do espaço da célula. O retículo endoplasmático constitui um sistema de membranas e pode ser dividido em dois tipos, retículo endoplasmático liso e rugoso. O liso não está associado aos ribossomos e o rugoso está. O retículo rugoso está relacionado à exportação de proteínas e o retículo liso relacionado à síntese lipídica, à gordura. Agora eu estarei falando sobre o complexo de Golgi, que são formados por um conjunto de sacos discoides achatados, que são chamados de cisterna. Sua principal função é guardar, modificar e transportar proteínas, aonde ele transporta para três destinos: a membrana plasmática, os vesículos de secreção e também os lisossomos. Então, já os peroxomos são organelas esféricas envolvidas por uma única membrana. Alguns peroxomos apresentam um papel fundamental na fotorrespiração da célula, tá bom? Fotorrespiração da célula, sendo importantes para o metabolismo de plantas, crescimento, entendeu? Básico, né? Algumas ali são predominadas de glissomos, então, que apresentam ali enzimas e promovem a conversão de lipídios e sacarosas durante o processo de germinação de determinadas sementes, entendeu? Eles ali processam as enzimas em algumas germinações, não são todas, são em algumas determinadas sementes, tá bom? Não confundam. Então, e para finalizar, os ribossomos são formados por RNA, que são estruturas que atuam ali para a síntese de proteínas para a célula. Lembrando que as células podem apresentar dois tipos de ribossomos: os ribossomos livres e os ribossomos ligados.
Os ribossomos livres são ali, encontram-se dispersos no citosol. E as proteínas Os ribossomos livres encontram-se ali dispersos no citosol. E são proteínas produzidas por... como é que fala? Elas atuaram dentro do citosol. Então elas se produzem dentro do citosol. Já os ribossomos ligados encontram-se presos em uma retícula endoplasmática e ao envolve nuclear. Sendo que suas proteínas poderão ser inseridas em membranas para ser utilizadas por algumas organelas ali, ou então secretadas, entendeu, para o exterior da célula. E por fim, para finalizarmos, eu queria citar algumas diferenças que a gente pode falar sobre a célula eucarionte vegetal e a célula eucarionte animal. Como que a gente pode começar? Bora pelo vegetal. Que no vegetal temos a presença da parede celular, plastos, vacúolo, enquanto no animal não temos essa presença. Mas no animal temos lisossomos, centríolos, e que são encontrados apenas na célula animal, não na célula vegetal. E outra, eucarionte e procarionte, existe uma diferença. Para umas pequenas diferenças simples, eucarionte é mais complexa e além de possuir um núcleo, enquanto na procarionte eles são mais simples que as eucariontes e não possuem um núcleo. Esse é o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Bye, bye!